Olha, a deliberação, é muito importante dizer que nós, né, a entidade sindical, por um pleito da categoria, já encaminhamos três ofícios para o prefeito, né, o prefeito Bruno, encaminhamos ofício para o secretário de Educação, o Asfora, e tivemos duas reuniões com o secretário de Educação, e até o momento o prefeito não nos recebeu, e não recebeu a direção do sindicato, para que a gente pudesse, inclusive, apresentar a pauta. Porém, o que tivemos em resposta do pleito do secretário de Educação, os servidores em assembleia fizeram uma avaliação de que não tinha condições de iniciar o ano letivo com as condições que a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, estava apresentando. Porque, além de tudo, além das condições, ainda tem uma pauta que, desde o ano passado, os professores e trabalhadores de educação estão com pendências. Por exemplo, no final de dezembro, no final da gestão Romero Rodrigues, ele anunciou o pagamento do 14º para algumas escolas da educação que atingiram os índices do IDEB, né? Atingiram os índices, não, superaram os índices, inclusive. E consta em lei, a lei é de 2013, final do ano foi lançada uma lista de quem receberia, e nós tivemos no início do ano trabalhadores da educação que não receberam esses valores do 14º. Isso é uma das pautas. A outra questão é com relação aos níveis, né? O enquadramento do plano de cargo dos professores, os profissionais de apoio, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, vigia, essas pessoas que dependem também do cartão de transporte, estão tendo atraso na recarga do cartão. Então, esse atraso você desconta do seu salário, mas aí tendo o atraso você tem que pagar novamente do seu bolso, já é pouco, ganha um salário mínimo a maioria desses trabalhadores, e esses trabalhadores também estão nesse prejuízo. E com tudo isso que tinha de prejuízo do ano passado, ainda se soma a questão mais importante dessa greve, porque essa greve, é importante dizer, o não início do ano letivo é em defesa da vida. Em defesa da vida dos trabalhadores da educação, porque nós defendemos que esses trabalhadores têm que ter acesso à vacina. E que as aulas presenciais ou híbrida, elas só devem acontecer quando houver vacinação em massa. E os trabalhadores da educação também decidiram que para a aula remota, o ensino remoto, tem que ter condições tanto para os profissionais de educação, como também para os alunos da rede municipal. E aí, falando especialmente da rede municipal, os alunos da rede municipal de Campina Grande, eles têm que ter uma assistência, porque iniciar o ano letivo como terminaram o ano passado, alunos que não tiveram acesso porque não tinham internet, ou porque não tinham um computador, ou porque às vezes na casa só tinha um smartphone e não dava para todos acompanhar, ou porque o smartphone não comportava a plataforma disponível pela prefeitura. Então, assim, fazer de conta de que tudo terminou bem e iniciar do mesmo jeito é também uma decisão dos trabalhadores da educação, de que com essa sobrecarga desumana, é importante dizer, para você ter uma ideia, eu falo para o público, principalmente dos alunos da rede municipal, o professor tinha que disponibilizar, por exemplo, o WhatsApp pessoal. Não era nem um WhatsApp institucional, não foi nem fornecido um chip para que você pudesse criar um WhatsApp para ter esse contato com a comunidade. E aí gerou o quê? E aí era pai de aluno, mãe de aluno, os alunos ligando a todo momento, durante qualquer hora, toda hora do dia, para tirar informação, dúvida, o questionamento com relação ao trabalho, à escola, né? Então a sobrecarga foi desumana para o professor e também para os pais de alunos, né? Vocês que nos acompanham sabem como se deu. Inclusive, uma declaração do prefeito foi de que era uma picuinha. Essa greve era uma picuinha política. E era também intransigência. Talvez o prefeito, e a gente convidou inclusive o prefeito, para ir conversar com os pais. Porque o prefeito não conversou com os profissionais de educação, porque não sentou com o Sintab para ouvir qual é a demanda desses trabalhadores, e eu não vi ainda o prefeito sentar com representação de pais e alunos do município de Campina Grande. Ele simplesmente decidiu. Apenas decide de que vai iniciar, mas não escuta como é que está a situação. Vai ser fornecido material para os alunos terem acesso à aula remota, vai ser fornecido material para os professores poderem apresentar uma aula com dignidade, e a dignidade que a gente fala é em todos os sentidos, com as condições de trabalho oferecidas. E essa história da aula remota, presencial numa escola pública, que nós sabemos que a grande maioria não tem
condições nem quando não há pandemia de funcionar. Imagine vocês colocar crianças e adolescentes, e caso haja um caso, por exemplo, de coronavírus, que tem matado ainda e devastado, a gente vive num país que mais de 1.000 pessoas morrem por ano. Isso não é normal, a gente não pode considerar ainda normal. A gente tem vacina disponível, mas uma quantidade ainda muito pequena. Então tudo isso tem que ser construído e dialogado com esses trabalhadores, o que infelizmente não foi. E para deixar bem claro, com os trabalhadores e com os alunos e pais de alunos, para saber quais as condições o município de Campina Grande vai ter, para aí sim a gente discutir quando e como será o retorno do ano letivo em Campina Grande. Ô Giovanni, qual é a proposta que vocês têm? Porque a gente estava conversando aqui antes. Tem família que tem, eu mesmo conheço, gente que tem 4 filhos e um celular, inclusive o celular da mãe, né? Que ela precisa do celular e ainda tem que dividir com esses 4 filhos. O município teria condições de fornecer mais equipamento para esse pessoal, dar uma internet de graça, porque tem gente que não tem condições. É um fato, a gente mal tem o que comer, quanto mais pagar uma internet. Teria condições de... Qual seria a proposta do Sintab, então, em relação, se não puder voltar às aulas, ou no caso da aula híbrida, porque mesmo assim tem que ter uma estrutura. A proposta nossa do Sintab como eu disse, que o ponto principal do não início do ano letivo é a defesa da vida dos trabalhadores e das famílias dos alunos, desses trabalhadores também da nossa rede municipal. A nossa maior proposta, Aline, é que haja uma proposta da Secretaria de Educação, um plano apresentado, e que seja um plano apresentado e confiável. Confiável em todos os sentidos. Se for aula remota, que o aluno tenha que ter acesso à internet, que o aluno tenha que ter material para que ele possa realmente ter uma aula compatível com aquilo. Porque eu vi semana passada, foi autorizado aqui em Campina Grande o retorno das aulas nas escolas particulares. E aí nós defendemos de que o mesmo direito que tem os alunos da rede privada, os da pública têm, que as condições têm que ser a mesma para os trabalhadores e para os alunos. Então, assim, se lá no ensino privado as pessoas têm condições, a prefeitura tem por obrigação de dar as mesmas condições. O que você falava sobre ter um smartphone para apenas uma família, a gente tem uma tragédia, na verdade, nesse início do ano, que é o fim do auxílio emergencial. Então, às vezes, quem tinha um smartphone teve até que vender para dar alimento. E aí eu não vi discussão sobre a merenda das escolas. Por que não já se pode garantir, inclusive, a entrega? Porque, na verdade, não deveria ter sido nem interrompida a entrega de merendas para essas pessoas. E aí eu digo merenda em forma de cesta básica, porque o que a gente viu foi um kit merenda que não contempla de forma para que mantenha uma família, inclusive, com dignidade. A gente pede que seja uma cesta básica. Então a gente tem a realidade do final do ano passado, que ainda tinha auxílio emergencial, e era o pouco que dava para se, pelo menos, manter talvez uma internet ou um smartphone, mas que tem muitas famílias que vão ter que se desfazer desse bem. A gente tem relatos de professores que dizem que durante o ano passado, para você ter uma ideia, professores tinham o contato da família para mandar as aulas e as tarefas, mas que o número de certas pessoas da comunidade mudaram mais de 8 vezes. Quando você ia buscar, é porque eu tive que vender meu celular, porque eu tive que vender e comprar um mais barato, é porque eu tive que vender, e aí ia mudando o número. Então são realidades que a gente não pode, e a educação é mais do que inclusiva. A gente não pode iniciar o ano letivo excluindo, e sim incluindo com os mesmos direitos, e os direitos que eu digo é a rede privada que foi liberada, mas que também para o público só pensem quando houver essas mesmas condições, para que a gente não possa ao invés de incluindo pessoas na educação, excluindo. Agora, a essa altura do campeonato, há tempo para uma logística para dar esse suporte às famílias? Porque eu acho que assim, isso não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Você imagina, tem que mapear essas famílias, tem que ver quantas crianças tem, quem tem condições de ter internet, onde não tem internet, quantos celulares, a questão do custo que vai se ter, se a prefeitura vai ter condições de bancar esse custo, porque nesse caso a prefeitura teria que fornecer esses smartphones, não só para os alunos, como para os professores. Né? Esse chip, como você falou, que nem um chip sequer. Isso, a questão de tempo, a gente tem, entre aspas, um governo de continuidade, né? Então, assim, as equipes, principalmente das secretarias, mantiveram-se as mesmas. Então, assim, pensar e achar que a prefeitura
passou por todo esse problema o ano passado, e a gente está iniciando o ano e não se pensou nessa retomada, é o grande erro. É isso a nossa maior crítica. É você estar iniciando, nós já estamos no mês de fevereiro, mas já se passou todo o mês de janeiro. Houve algum planejamento? Tem alguma logística para ser implementada em relação a essas aulas? Ou apenas é uma propaganda de dizer, não, vamos começar o ano letivo de forma híbrida, mas aí não tem a logística, como você já bem colocou, já preparada. Então, o plano tem que ser apresentado aos trabalhadores e, acima de tudo, aos alunos e às famílias dos alunos da rede municipal. Com relação a dinheiro, Aline, a gente pode ter certeza de que o ano passado, como ficou apenas em aula remota, houve aula remota e praticamente não houve entrega de merenda. Então, assim, a gente já tem recursos já do ano passado, que inclusive foi anunciado o 14º, talvez porque tinha recursos na Secretaria de Saúde, de Educação, mas a gente tem também esse ano mais recursos para os municípios. Todos os municípios do Brasil estarão recebendo mais recursos na educação, porque no final do ano passado nós aprovamos o novo Fundeb, e o novo Fundeb ele trouxe mais recursos. Então, para você ter uma ideia, a gente tem previsto para esse ano, aqui em Campina Grande, mais recursos para chegar, mas a gente não tem ainda as escolas funcionando, os prédios das escolas funcionando. E falando dos prédios das escolas funcionando, eu queria deixar bem claro, eu já ia esquecendo, mas isso é muito importante, muitos acham que os trabalhadores da educação, os profissionais de educação não trabalharam. Acham que porque o prédio estava fechado, as escolas estavam fechadas, não havia trabalho. Mas o trabalho estava sendo feito em casa, e como eu disse, feito em casa por todos e com uma sobrecarga ainda maior. Então, não ver o prédio aberto não é sinal de que as escolas não estavam funcionando e as pessoas não estavam trabalhando. E a nossa grande defesa é que, nesse momento, prédio de escola fechada é vida salva. Ô Giovanni, a questão de não reprovar ninguém no ano de 2020, isso não é negativo? Foi uma decisão, inclusive tem lei, né, que garante isso aos trabalhadores. Na verdade, foi mais, e eu estava ouvindo principalmente alguns especialistas, que era para, tipo, no sentido de que uma pandemia, nós enfrentamos uma pandemia, e diante de todos os esforços, inclusive, que alguns alunos tiveram, pais, mães, professores, e aqueles que não puderam, inclusive, ter acesso, iniciam o ano letivo mudando do ano anterior. Mas que esse ano, ele tem que ser iniciado com uma projeção, principalmente para todas as turmas, que todos vão ter que trabalhar esse ano letivo, mas pensando no reforço do que ficou do ano passado, que não foi contemplado para alunos e trabalhadores. O que eu penso é que a história de você pensar da seguinte maneira, não fui deixado para trás. Meu amigo, tipo, para você ter uma ideia, turma com 30, 40 alunos, a gente tem informação de que apenas 10, 12 tiveram acesso às aulas no início e depois foram caindo. Teve turma que terminou tendo acesso a apenas 4, 5 alunos, as turmas. E é isso que a gente não quer que aconteça nesse ano e já no início. Então, o que é que acontece? Então, quando esses alunos são aprovados para o ano seguinte, mas é na perspectiva de se reinventar. Quem vai ser o grande desafio vai estar para quem? Vai estar para a comunidade escolar, professores, gestores de escolas, a comunidade vai ter que entender que nós vamos viver um ano muito desgastante para a gente recuperar o ano letivo do ano passado. Mas eu costumo dizer que a perda maior foi das vidas que foram levadas. Do ano letivo a gente consegue recuperar, a educação sempre se reinventou. A gente vai viver um pós-guerra, né? Assim como o Japão foi devastado lá e conseguiu ser exemplo hoje. Os governantes, né? Na educação, depende principalmente de uma coisa que a gente falava, é logística e planejamento. E se a gente tiver isso, logística, planejamento e condições, a gente consegue reverter essa tragédia humana que a gente viveu. Porque quem perdeu o ano letivo, ou perderia o ano letivo, não passando de ano, pode ter certeza que o ganho maior foi não ter perdido. E eu espero que tenha acontecido para muitos, não perder nenhum parente próximo, um amigo, ou não ter perdido a sua própria vida. Ganhou quem está sobrevivendo a essa situação, dessa tragédia humana que a gente vive. Você teve uma reunião com a Secretaria de Educação, né? Com o Raimundo das Fora, Neto. O que é que ele pôs à mesa para vocês? Olha, foram 2 reuniões. A gente foi provocada pelo sindicato uma reunião logo no início do ano, logo no início do mês de janeiro. A gente apresentou toda a pauta ao secretário, toda a pauta que eu já coloquei aqui,
E a apresentação dessa pauta, o secretário ficou em 15 dias, e aí ficou agendada uma reunião seguinte em 15 dias, para que ele pudesse trazer algumas informações e alguns encaminhamentos da reunião passada. Nós tivemos a reunião seguinte, porém, por exemplo, pelo 14º, o que houve foi de que haverá um decreto para regulamentar a lei que era para pagamento e não foi pago, e que aí é que vai se definir quando vai se pagar. Não há uma data, os professores não têm, os trabalhadores da educação, essa informação de quando vão receber e se vão receber o 14º. Então, não houve praticamente avanço em relação a isso. Com relação a todas essas pautas das progressões do início do ano letivo e essa proposta de híbrido, de retorno híbrido, não foi apresentada ao sindicato nenhuma proposta também. Então, a gente chegou para a categoria, da mesma forma que iniciamos a primeira reunião, a segunda também terminou sem nenhum encaminhamento, eu digo em relação às propostas para os trabalhadores. E foi também o que motivou o não início do ano letivo, até porque nós vivemos um ano de grande prejuízo para a educação, né? O piso nacional dos professores, esse ano um reajuste, infelizmente não há reajuste, é zero de reajuste para os trabalhadores da educação. Sem falar em criança, assim, sem falar que existe uma classe que já é difícil levar a criança para a escola, né? E você deixar a criança um ano sem essa escola, já vai ser crianças que vai ser difícil de recuperar para trazer de volta, né? É verdade. São muitos problemas aí nesse sentido, né? A sensação que eu tenho, Giovanni, é que as medidas serão álcool em gel e distanciamento, né? E as aulas híbridas, que não é suficiente. Não, de né? forma alguma. Principalmente porque crianças são assintomáticas, né? E outra, o grande problema das escolas, a gente tem um estudo da Fiocruz, inclusive a gente está tentando manter contato com, esqueci agora do nome do professor cientista da Fiocruz lá em Manaus. O ano passado, retornaram às aulas presenciais mais de 50 mil alunos no Amazonas. E esse professor, esse cientista, ele fez um estudo de que aquele retorno precoce às aulas foi o que, inclusive, ocasionou o surto e a explosão de casos de coronavírus naquele estado. Além, é claro, de outros fatores, mas o retorno da aula presencial foi um dos motivos. Até porque a criança, e eu falo isso da rede municipal tranquilamente, você imagine um aluno da rede privada que pode, por exemplo, num caso de ter caso de coronavírus na família, ele poder se isolar, porque vai ter um quarto, vai ter algum cômodo que ele vai poder se isolar. Imagine em alguns casos que a gente sabe que uma criança, um adolescente, e alguém tem um caso na família, você leva para a família, e à noite vão todos dormir no mesmo cômodo. Como é que você vai isolar alguém numa situação, na periferia principalmente, que ocorre isso? Então, principalmente levar ou trazer o contágio para as famílias e a propagação nas comunidades. Então, além de propagar para os trabalhadores, eu digo professoras, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, demais trabalhadores, você também ser um fluxo para essa contaminação na sua comunidade. Então, seria, na verdade, uma grande tragédia que a gente possivelmente poderia estar enfrentando, não no momento do início, mas com algumas semanas depois, talvez a gente tivesse um aumento de casos, e nós não queremos que aconteça o que aconteceu em Manaus. E, repito, o estudo ele vai ser publicado, inclusive, em uma revista internacional. A gente está tentando manter contato com eles, inclusive, para ver se a gente consegue fazer uma live com ele, para ele trazer as informações de todo esse estudo que ele fez em relação lá a Manaus. Você que tem contato mais com essas famílias carentes, mas o fato de não voltar às aulas também gera um problema, né? A mãe, ela precisa trabalhar, ela precisa sair, porque a vida continuou, né? A economia ela teve que voltar, o comércio reabriu. Como é que fica essa criança que não tem a escola para ir, mas tem que ficar em casa e a mãe não está com ela em casa, não pode ficar com essa criança? Foi o que a gente viveu, importante essa pergunta, porque o mundo foi surpreendido, né? E a gente viu que no mês de março, por exemplo, a gente fez uma assembleia com quem estava vivendo isso lá no início, lá no mês de março. A gente não tinha uma perspectiva nem de quando isso acabaria. O grande e o maior problema para essas famílias, principalmente, e para as mães e para as famílias, é o fim do auxílio emergencial. Porque agora, sem o auxílio emergencial para esse ano, muitos do que estavam dependendo desse auxílio para se manterem, inclusive, em casa, com as crianças e adolescentes, esse grande problema vai se intensificar agora com esse fim. E aí o que é que a gente defende?
é que o governo estadual, o governo municipal e a pressão, é claro, né, senadores, Câmara, tem que votar um novo auxílio até que chegue vacina para todos. A gente está iniciando vacina, por exemplo, Campina Grande vai receber 3.200 doses hoje, no dia de hoje, está recebendo, ou já recebeu. E aí são 3.200 doses de vacinas, sem saber quando chegará novas vacinas, para uma população que a gente tem estimado em mais de 400 mil. E no somatório com o que já chegou, que foi aproximadamente 7 mil, somando-se tudo, temos 10 mil. Quando a gente tiver vacina para todos, e o de vacina para todos é pelo menos 70% da população já vacinada, é que a gente vai poder ter essa resposta, principalmente para quando é que as crianças e adolescentes vão poder estar na escola. O que está faltando? Política pública para que possa manter a mãe, e quando muitos falam que as pessoas não querem trabalhar, é justamente porque crianças e adolescentes não podem ficar abandonadas. Inclusive é um crime, é abandono de incapaz, você sair e deixar crianças abandonadas dentro de casa. Então, a nossa defesa é o retorno do auxílio emergencial e que seja viabilizado até pelo município, pelo estado, também um auxílio para essas famílias. E aí, quando eu falo não só em recursos financeiros, mas em cesta básica, em dinheiro. E aí, o que falta? É a união dos poderes para manter esse povo. E aí está faltando principalmente governabilidade a nível nacional. Quando o Congresso Nacional não trata essa pauta como urgente, que já poderia ter sido tratada, eleger o presidente, mas não se encaminhou ainda o auxílio. Quando o governo e município também não apresentam um plano para manter essas pessoas em casa. E quando o governo fala de voltar ao auxílio, ele fala em reduzir verbas da educação e da saúde, né? E não se pode de forma alguma. E nós temos de onde tirar. Quando se dizem que o país está quebrado, mas a gente viu que para eleger o presidente da Câmara e do Senado gastou-se bilhões em emendas daquilo que inclusive o governo dizia que não faria, né? O governo Bolsonaro dizia que essa era a velha política, mas aí fez a mesma coisa do que ele dizia que não faria. Se utilizou de bilhões, fez, né? Inclusive era um crítico ao fundo partidário, fundo eleitoral, mas gastou praticamente a mesma coisa para eleger apenas 2 mandatários lá do Congresso Nacional. Mas o que a gente quer, na verdade, é que se pense no financiamento através de de recursos que a gente vê disponível. A gente tem a dívida pública do nosso país, que ela leva mais de 50% do orçamento do país. Por que não suspender o pagamento da dívida e esses recursos chegar para a população que está precisando de dinheiro? Não é dar o calote, não. É que a gente audite essa dívida e parte desses recursos Espere um pouco, né? Vão para a população. Lá, se a gente fizer isso, a gente consegue, em menos de 6 meses, você pode ter certeza, implementar várias políticas públicas que esse pai, essa mãe não vai precisar sair de casa e deixar seu filho ou sua filha abandonada, entre aspas. É claro que nenhum vai fazer isso, até porque a gente sabe que, principalmente na periferia, né, sempre se dá um jeito para poder manter o pão de cada dia. Verdade. Giovana, você estava comentando que outros estados vão aderir à greve? Isso, Campina Grande deliberou, né, a Assembleia com mais de 500 trabalhadores. É importante, a gente vai ter amanhã a plataforma, o Zoom, né, ela é remota, a Assembleia é remota, não é presencial, mas tivemos mais de 500 pessoas, trabalhadores de educação, que participaram da Assembleia, e um quantitativo tão grande não houve nenhum voto contrário a não iniciar o ano letivo, até porque ninguém quer colocar a sua vida em risco. E aí eu tive acompanhando que o Rio de Janeiro tomou a mesma deliberação, os professores do estado, São Paulo também inicia no dia de hoje esse movimento de não iniciar o ano letivo até que haja segurança. E eu tenho visto que esse movimento da educação será a nível nacional. Até porque nós estamos no mês de fevereiro, nós estávamos falando do mês de março, quando essas aulas remotas elas vieram iniciar, já era praticamente junho, abril, maio, junho. Então a gente tem tempo ainda até vacinação em massa para que a gente possa trazer segurança para os trabalhadores e para o povo antes de colocar essas pessoas nas escolas. Eu acho que será uma tendência de que todos deliberem com essa decisão. Amanhã a gente vai estar reunindo, inclusive, os 15 diretores dos demais municípios para que eles possam encaminhar em todos os municípios. Esperança, Pocinhos, Queimadas. A decisão de Campina Grande será apresentada aos trabalhadores
Para ser uma greve estadual? Para que seja uma greve, no caso, o Sintab a nível regional, mas que o Sintep, né, a nível estadual, provavelmente vai estar encaminhando também uma estadual. Importante dizer que o que os diretores vão fazer é convocar os trabalhadores e eles que vão deliberar. Se algum município achar que deve voltar e que tem as condições para voltar, quem vai deliberar é o professor, é os trabalhadores de educação. É os que estão na linha de risco, Isso, né? isso. De frente. Aí. Exato. A gente tem um secretário de educação que não é da área da educação, né, Giovanni? O que é que vocês acham sobre isso? Olha, a gente tem o secretário da educação que não é da educação, tem também o secretário de saúde, que também não é da área de saúde. A gente tem alguns advogados, na verdade, que estão o secretário de administração do direito, secretária, eu ouvi dizer que alguns que foram indicados também na mesma linha. Parece que só quem pode conseguir cargo na prefeitura quem é da área de direito, né? Não da área técnica. Olha, a gente não tem nada contra o advogado ou a advogada que assuma o cargo. O que a gente pede é que, principalmente, e a gente dizia isso ao secretário de Educação, primeiro, qualquer mudança ou qualquer implementação na rede de educação, de saúde, infraestrutura, onde for mexer, se você escuta, principalmente o profissional de carreira, que é o servidor efetivo, que está na rede há muito tempo, e Campina Grande, na educação, falando da educação, o secretário ele pode não ser de educação, mas ele está rodeado do número, e o número proporcional no nosso país de doutores e mestres aqui em Campina Grande, em educação inclusive, são dos maiores nesse ramo. Posso ter certeza de que lá, e são efetivos inclusive aqui de Campina Grande, de que se ele estiver rodeado e ouvindo e encaminhando, principalmente essas pessoas, ele terá uma gestão muito boa. Se ele for mandar qualquer projeto que diz respeito à educação para a Câmara ou sugestão, se ele formar uma comissão paritária, inclusive, de representantes dos trabalhadores, governo, e discutirem qualquer projeto antes de mandar para a Câmara, ele vai estar acertando, porque o projeto que a gente estava falando em questão era do 14º, ele foi enviado para a Câmara em 2013, e são erros absurdos. Quando você vai olhar, não houve a participação nem da Secretaria de Educação e nem dos trabalhadores. O projeto foi apenas do Executivo, talvez da Procuradoria, mandou para lá, e o projeto totalmente que não contempla os profissionais de educação e com muitas falhas. O pessoal da Comissão de Educação da Câmara, que representa o governo, Paraíba e o Mar Falcão, já procurou vocês para conversar sobre isso? No dia de hoje a gente vai estar protocolando na Câmara o pedido de uma tribuna livre para falar da greve da educação, até porque alguns vereadores usaram os microfones para falar mal, né, e quando tem gente que acha que quando você fala mal do sindicato, você está falando mal da direção, né, da pessoa do presidente Giovanni. Você está falando dos trabalhadores. Quem critica a decisão e diz que é picuinha, por exemplo, como o prefeito diz que é professor, é merendeiro, que está fazendo picuinha. Porque nós não deliberamos, nós apresentamos a pauta e eles quem deliberam. Inclusive, o de não iniciar o ano letivo é proposta que vem dos trabalhadores para a direção colocar para votação. E eu ouvi alguns vereadores que usaram a tribuna reclamando de que não havia diálogo. Nós estamos propondo diálogo, vamos propor uma tribuna livre, nós vamos propor uma audiência pública para discutir o não início do ano letivo proposto pelos trabalhadores de educação. E aí eu quero saber se a Câmara vai marcar audiência pública e se vai abrir a tribuna livre para os trabalhadores. Caso haja, a gente já inicia, é claro, com esse diálogo. Se não houver, quem vai estar demonstrando que não há diálogo é talvez a Câmara e os vereadores. A Comissão de Educação também a gente vai oficializar, mandar ofício com a nossa pauta e também solicitar essa tribuna livre através do regimento da Casa, que permite essa tribuna livre, mas a audiência pública depende da apresentação e da votação para que haja essa audiência pública. Espero que haja, até porque o prefeito ainda não recebeu. Importante dizer para a comunidade, nós queremos diálogo e estamos esperando. Até o momento não houve a confirmação de que o prefeito irá receber o sindicato para tratar dessa pauta. Bruno está aparentando ser intransigente, Giovanni, nessa questão? Olha, eu acredito que iniciar a gestão, e ele disse que é intransigência do sindicato junto com os professores, é picuinha. Mas assim, se você tem... E aí você vai para a mídia. Eu acho que foi a semana passada. Eu estava lá na Câmara. Que ele deu essa declaração. Terça-feira.
Aí nós já estamos iniciando uma nova semana e até o momento não há nenhuma reunião marcada, então mostra de que ele não está preocupado, na verdade, com o início do ano letivo. Porque se tivesse, e aí se a pauta é tão urgente da educação, já deveria ter chamado o sindicato. Chamar o sindicato, eu repito, é chamar toda uma categoria. Nós representamos todos os servidores públicos municipais de Campina Grande. E é importante dizer que a pauta que nós enviamos não é só da educação. Nós temos uma pauta, é claro, que é muito grande, muito extensa, até porque nos 8 anos do governo Romero, muitas coisas ficaram sem ser resolvidas para o trabalhador e a gente apresentou, mas a gente ainda não teve nenhuma convocação de reunião. E aí o prefeito já procurou o Ministério Público, já foi à Câmara, já foi a vários setores, mas ainda não foi dialogar com os trabalhadores através do sindicato. Esse pedido que a gente faz também através de ofício, ele vem sendo renovado todas as semanas. No dia de hoje, na sexta-feira passada, nós renovamos o ofício ao gabinete do prefeito. Qual a resposta? Não há nenhuma resposta. Até agora, a única resposta que o prefeito quis dar foi através da rede social, eu acredito, foi da mídia, mas não se comunicou ainda oficialmente marcando essa reunião. Ô, Giovanni, e se não houvesse diálogo, qual vai ser a decisão? Olha, a decisão da Assembleia está tomada. Até resolver? Isso. O que é que pode mudar a decisão dessa categoria? É chegar uma proposta para a categoria. A gente vai iniciar uma Assembleia amanhã apenas para deliberar quais os novos rumos, o que é que a gente vai fazer, o que é que os trabalhadores pensam em fazer em relação a essa greve. Vai ter alguma forma de mostrar para a população que esses trabalhadores não iniciaram o ano letivo, e essa deliberação a gente vai tomar amanhã, porque, como eu disse, não é a direção que toma a decisão, é a Assembleia. Vamos apresentar zero de pauta vinda do executivo, do prefeito, e essa apresentação, é claro, que é de se manter essa decisão de não iniciar o ano letivo. Eu espero, e com toda a certeza, pode acreditar a população de Campina Grande, de que nós queremos essa reunião com o prefeito, para que não aconteça o que está sendo, não aconteça, na verdade, para que a gente possa cessar esse movimento. Como? Uma proposta do prefeito. Qual a proposta o prefeito tem para que esses trabalhadores decidam retornar e iniciar o ano letivo? Isso é o que compete ao prefeito apresentar, e ainda não fez. A Assembleia, quem pode participar? Só os trabalhadores da educação. A gente tem, é claro, essa Assembleia. Os pais não podem. Não. Essa, na verdade, a gente está ouvindo, inclusive, queria pedir para que, se algum trabalhador, algum profissional de educação, é claro, já estão mandando alguns vídeos, mas a gente quer dialogar principalmente com os que representam o conselho nas escolas, representando de pais e alunos. E se essas pessoas quiserem se comunicar com o Sintab para apresentar alguma proposta, que entrem em contato com o Sintab, o 3341-3178, você liga, deixa seu contato lá para que a gente possa manter contato com você e até a qualquer pais e alunos representantes, para que a gente possa também trazer uma visão de você representando, é claro, o seu filho e os filhos da sua comunidade, para que a gente possa talvez até levar, se o prefeito marcar a reunião, levar para que a gente possa montar uma comissão bem representativa para o diálogo com o prefeito. Continua a desigualdade, né? A gente falou isso no início, o setor privado tem toda a estrutura, mesmo que não tenha a atenção, mas tem toda a estrutura, e o municipal não tem. Mais ou menos como o Enem, né? Isso. Mais ou menos como a disparidade da educação. Tanto que teve uma abstinência muito grande de gente que não foi porque não teve condições de Algumas pessoas achavam que era questão de não aglomerar, mas a questão é de que não é só não aglomerar. Você estava com seu pai desempregado, não tinha internet na sua casa, não tinha material para que você pudesse ter acesso às aulas, não tinha material para você estudar. O que era que você ia fazer numa prova do Enem apenas para ter um comparecimento? Risco, né? E ainda se colocar em risco e levar o risco para sua casa e para sua comunidade. Então, assim, o que é que esse aluno recebeu? O governo, quando vai, e eu vi algumas críticas de que não houve comparecimento, mas outros setores estão cheios. Mas é a única coisa que tem para esse jovem. O que é que durante a pandemia, por exemplo, de política pública, foi criado para que essas pessoas não estivessem aglomerando onde tantos criticaram. Na verdade, não foram fazer a prova porque não se sentiram preparados. Verdade.
Essa falta de diálogo também foi do mesmo jeito da forma na gestão de Romero? Olha, nós tivemos um governo da gestão passada muito complicado também em relação a alguns encaminhamentos. Encaminhamentos que eu digo era mandar ofício para o prefeito e haver uma resposta, demoravam meses. Nós tivemos greve na saúde, paralisações na educação, greve na educação, e por muitas vezes não havia respostas ao ofício. E das poucas vezes que nós nos reunimos com o prefeito, alguns encontros foram inclusive vazios, sem proposta nenhuma para a categoria. Por isso que a gente chega com uma demanda tão grande para essa gestão também. Muito ruim é não sentar e criar um cronograma. E é uma sugestão que a gente tem, inclusive, ao prefeito, que monte uma comissão permanente. Qual é a comissão permanente? De acompanhamento da pauta do servidor. Se você tem um acompanhamento permanente dessa pauta, a gente cria um cronograma para resolver. Ninguém vai resolver tudo em apenas uma reunião em um dia, mas que haja um cronograma de reunião de uma comissão e a comissão vai avaliando e encaminhando para os trabalhadores o que é que foi resolvido e o que é que está pendente para ser resolvido. Mas se esse diálogo não existe, o que é que a gente vai ter? Conflitos, e os conflitos geralmente eles levam a paralisações, porque é a última instância para o trabalhador, é a paralisação, é a greve. Quando um professor e uma professora, e eu vejo muitos criticarem o movimento, mas pode ter certeza que o professor, a professora, a merendeira, é quem mais deseja voltar ao trabalho presencial, porque é muito ruim para essas pessoas estarem na forma de aula remota. Mas só volta se houver segurança. Ninguém vai arriscar a sua vida. E ainda mais com o choque. Nós tivemos o choque da perda de professores. Tivemos a perda de um professor do estado semana passada. No final de semana passado, nós perdemos uma professora da rede municipal, Aline. Ela estava na primeira reunião com o secretário de Educação. Nós estávamos na primeira reunião, a professora Cristiane, gestora, inclusive, de uma das escolas. Ela estava lá para reivindicar o pagamento do 14º aos trabalhadores da sua escola. Nós, uma semana, praticamente mais de uma semana depois, tivemos a informação de que ela testou positivo, internou-se no hospital e com pouco mais de uma semana chegou a perder a sua vida, que foi do sábado para o domingo. Então, a morte está muito perto ainda das pessoas. A gente tem perdido muitas pessoas, muitas vidas de amigos e de pessoas próximas de nós. Então, cada vida é importante nesse momento. Então, é como a gente tem dito, o medo maior é de perder sua vida. E para perder sua vida, um ano letivo a gente recupera, qualquer outra coisa a gente recupera, mas a vida é uma só. Eu vi uma entrevista hoje de Napoleão, não sei se foi hoje, tá num grupo, numa rádio, falando que muito do que aconteceu no governo de Romero durante a pandemia foi causado por questões midiáticas, não por trabalho de fato. Você concorda com essa versão? Principalmente para os trabalhadores. O 14º dos trabalhadores da saúde foi anunciado, acho que no mês de junho. O prefeito fez a maior divulgação de que no final de dezembro de 2020, os trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente, inclusive de algumas unidades de saúde que foram referência aqui para o município, para o teste do Covid, ou que estavam no combate ao Covid, iriam receber o 14º. Terminou o ano de 2020, nenhum trabalhador da saúde recebeu o 14º. Então foi apenas midiático naquele ano, e um ano eleitoral, inclusive, como a gente bem sabe. Então não receberam. Outras questões, a gente tem o 14º da educação, foi anunciado também em dezembro, é lei no município, também não foi pago. Então essas informações que chegavam para as redes sociais, que o prefeito usava muito, e para release, para a imprensa, não foram efetivados para os trabalhadores, ficaram apenas na informação da mídia. Agora o que se estranha é que esses trabalhadores ficaram calados, né? Porque muitos, na verdade, olhe como a responsabilidade de alguns trabalhadores. Os trabalhadores da saúde, eles tinham motivos, na verdade. Para você ter uma ideia, no dia 18 de março do ano passado, nós tivemos que fazer, a gente vinha num movimento, inclusive eu tive aqui o ano passado, no início do ano, que era, os trabalhadores da saúde estavam paralisando suas atividades por 3 dias da semana. Era uma paralisação que iria culminar com uma greve. E aí, no dia 18 de março, nós fizemos uma assembleia extraordinária
e esses trabalhadores suspenderam os movimentos, suspenderam as paralisações e voltaram ao trabalho. E até hoje não retomaram essas paralisações, porque nada foi resolvido. Todos aqueles pontos de pauta dos servidores da saúde ficaram em 2020 e esses trabalhadores retornaram com prejuízo, mesmo não tendo um plano de cargos implementado e outras demandas que eles tinham, mas retomaram o movimento. E tem, é claro, na pauta, no ofício para o prefeito, esses encaminhamentos também de que essas categorias vinham paralisando por aqueles motivos, mas que esses trabalhadores ficaram no prejuízo e não tiveram condições de parar, porque pensaram acima de tudo, porque nesse momento eles têm que estar salvando vidas. E eu ouvi isso, relatos de alguns que dizem: Giovanni, se não fosse a pandemia, a gente estaria paralisando as atividades. Eu disse: com certeza, mas salvar vidas nesse momento, e é o que há de mais precioso, eles estão lá nesse prejuízo, sem poder parar, sem poder fazer greve ou qualquer outro tipo de movimento, mas infelizmente sem poder, inclusive, ter um canal para denunciar que não receberam o 14º. A única informação, e quem tem dado essa informação, é o Sintab, é o sindicato. Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço, muito bom sempre estar se comunicando com a comunidade, principalmente a todo o bairro, Jeremias, Araxá, Palmeira, Monte Santo, todos que nos ouvem e nos escutam também pela rede social, pelo mundo, né? A gente consegue extrapolar barreiras pelas redes sociais. Eu agradeço a todos os que nos ouviram no dia de hoje. Eu repito, estamos à disposição para o diálogo. O prefeito tem que sentar com o sindicato, não está mandando recado pelas redes sociais ou pela mídia. É sentar, trabalhar, porque trabalhar também é receber o Sintab para dialogar e encaminhar a pauta dos servidores públicos do município de Campina Grande. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Giovanni. São 12h59. JS, o Jornal da Chamã, está encerrando agora e quero agradecer a todos pelo carinho da audiência de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Shalom FM 87.9. Encerramos por hoje o JS Jornal